Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me you killed him. No. I am your father. Fala pessoal, Geek Velho voltando com mais um vídeo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre um rumor. Esse rumor foi dado pelo Dunko, que é um youtuber americano. Ele faz parte do Fandom Menace. Para quem não conhece, desde que lançaram o Last Jedi, é um grupo não necessariamente organizado de pessoas que odiaram a segunda trilogia, além do que eles fizeram com o canon, porque diferente do Brasil, lá o Star Wars tem várias mídias, né? Assim, algumas chegaram no Brasil como os livros, mas lá tem livro, HQ, tem um monte de HQ, foram anos inclusive de HQs de Star Wars, além das animações e os próprios filmes. Então, vamos começar. Isso não é novidade nem rumor que está meio que ocorrendo uma guerra civil dentro da Lucasfilm. Segundo ele, a Lucasfilm está vivendo um estado de revolta no momento, com várias facções que disputam quem que vai repassar as informações para desacreditar as outras facções, né? As facções opostas, que elas lutam assim pelo controle de criar a narrativa. Mas parece que basicamente a facção da Kathleen Kennedy e a facção do Jon Favreau que meio que se uniu ao George Lucas. Então ela tem os minions dela, né, leais a ela, e o outro lado tem o que é o lado do Favreau. Parece que é uma consciência, no geral, isso não só entre essas duas facções, de que o Star Wars está em apuros. Está perdendo diversos fãs e danificando quase que irreparavelmente o universo que o George Lucas criou. Por conta disso, há informação de que existe um plano secreto dentro da Lucasfilmes para salvar Star Wars, que está sendo combatido com unhas e dentes pela Kennedy e pelos seus agentes do caos lá. É um plano que poderia representar uma nova esperança para os fãs e restaurar a história o canon de Star Wars. Essa informação, segundo o youtuber, é de um insider, de uma pessoa dentro da Lucasfilmes, que repassou essas informações para ele. Então, uma das fontes disse para ele que nem toda a esperança estava perdida, apesar da revolta, nem toda a esperança está perdida. Porque o Lucasfilm tem como saída, para sair dessa cagada monstruosa que fizeram nos últimos anos, o véu. E a Lucasfilm pode apertar um botão de reset e corrigir tudo usando o véu. Aí um outro interlocutor perguntou: o que é o véu? Aí esse insider respondeu: o véu da força. Você não assistiu Star Wars Rebels, a animação? Aí, obviamente, que não. E aí o insider explicou que no episódio 13 da quarta temporada tem um episódio intitulado Um Mundo Entre Mundos, e eles introduziram a ideia do véu da força. O véu da força seria uma dimensão mística da força que conecta todo o espaço e tempo. Então, dentro desse véu, você consegue ver flashback de eventos passados e ver eventos que ainda não aconteceram. Esse véu aparentemente poderia ser usado para corrigir Star Wars, embora esse insider se recusou a entrar em detalhes sobre como exatamente isso poderia ser usado. Num encontro com um outro insider, ele revelou que o plano secreto para salvar Star Wars, o véu da força, ele ia ser usado para fazer toda a nova trilogia, essa aberração, ser de uma linha de tempo alternativa. E aí reclassificaria os próximos filmes como Star Wars Legends, que aí seguiria a linha do tempo que terminou com o Retorno de Jedi. Essa fonte ela alegou que é um plano para corrigir o Star Wars, usando o véu da força, e que esse plano já estaria em movimento junto com uma nova trilogia de Star Wars. Sendo que a trilogia atual, ela seria eliminada totalmente do canônico e, sim, só de pensar no que isso significa, seria lindo, né? Se isso fosse verdade, não existiria mais a super, hiper, master, blaster, magnífica Mary Sue da Rey,
O Han Solo não seria assassinado com um sabre de luz pelo filho emo dele e não ia esquecer onde ele estacionou a Millennium Falcon por quase 30 anos. O Luke não ia ser um perdedor, covarde, escroto, bebedor de leite azul. A Leia não ia sair voando pelo espaço inconsciente. O Palpatine não voltaria e seria o vovô que no final ia acabar ganhando tudo, já que a netinha Maravilha ia assumir o controle do Sith, dos Jedi e ainda por cima usurpar o nome Skywalker. Então, simplesmente por ter essa trilogia relegada à sua própria linha do tempo oficialmente, deixando de ser cânone, transformando ela numa história em outra dimensão. Já o Star Wars Legends seria pelo menos um aceno aos fãs, dependendo de como for apresentado, seria um pedido de desculpa mesmo aos fãs. E esse é um grande negócio, se for verdade. Mas, obviamente, tem uma facção dentro da Lucasfilmes que odeia essa ideia e está lutando contra isso com unhas e dentes, que é a da Kathleen Kennedy. Ela está fazendo tudo o que ela pode para parar esse plano. Em essência, esse plano é um completo repúdio por tudo que ela fez na Lucasfilmes, que mina, se não destrói mesmo, totalmente a agenda feminista escrota a força feminina, transformando a Rey numa nota de rodapé de uma falsa história no universo qualquer de Star Wars. Em essência, o trabalho da Kennedy seria jogado no lixo, onde, vamos ser sinceros, ele merece, e obviamente ela odeia essa ideia. E seria um tapa na cara dela e ela não vai tolerar isso. E se ela puder fazer alguma coisa, ela vai fazer. Só que, aparentemente, o contrato dela que tá para terminar pode ser encurtado e acabar antes do tempo. Se essas informações estão corretas, novamente, é um rumor passado por alguns insiders, mas se essa informação estiver correta, na verdade vão existir 2 Star Wars, fazendo uma abordagem de multiverso, para corrigir o universo fictício, mantendo o que eles querem dessa aberração e descartando o resto usando o véu da força. Tudo que arruinou o Star Wars podia ser desfeito, parcela de pessoas na Lucasfilm se agarrando a essa ideia com muita esperança. Por quê? Dentro da Lucasfilmes você meio que tem que ficar quieto e aceitar essa agenda feminista e da turma do alfabeto, senão você perde o seu emprego. Essa que é a bem da verdade. Então, para arrumar o dano feito pela Kennedy, muitos estão se movendo, enquanto o pessoal do time dela, da trupe dela, os minions dela, acham uma ideia horrível e estão fazendo de tudo para parar. Mas se essa informação realmente for verdadeira, ouviram os gritos de desespero na Lucasfilm dos fãs. Eu não sei vocês, mas a ideia de eu poder começar a viver um universo onde o último Jedi é classificado como um apócrifo, descartado como um monte de ideia fracassada de um universo qualquer, ia ser lindo. E de repente parece muito bom. Para cada fã que odiou essa nova trilogia, essas violações canônicas, que foram, na verdade, um tapa na cara dos fãs principalmente a partir do último Jedi, poderia voltar a amar aquela galáxia muito, muito distante. E quem sabe Star Wars recuperar parte dos fãs, boa parte dos fãs que perdeu. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.